É isso aí, pessoal. Vamos dar então início à nossa apresentação, à nossa preparação para o nosso concurso da Cefaz Ceará. Na verdade, é um complemento aí do que você está estudando, né? Graças a Deus, estamos chegando perto aí da nossa prova. Chegou o momento tão esperado, o professor não aguentava mais sem edital, aí sai o edital, já acho que eu estou atrasado, agora está chegando perto da prova, estou muito ansioso, não sei o que fazer. Meu querido, você sabe sim o que fazer, você está estudando, você está se preparando, você se preparou, você vai fazer lá o melhor, você vai entregar o melhor. Só que para isso você tem que ter paciência, calma, chegar lá no momento oportuno, usar toda essa ansiedade a seu favor, para estar bem atento, bem alerta para as pegadinhas nas questões e ficar firme até o momento de você entregar aquela prova, até o momento de acabar lá o seu certame. Então, que Deus abençoe você nessa caminhada. Tamo junto. Está aqui o professor Tudão para te ajudar com a legislação dos tributos estaduais e principalmente eu vou falar aqui a respeito do nosso ICMS. Vou deixar um resumão aí de PVA e TCMD lá para a reta final que a gente vai ver no sabadão. Então você que está nos acompanhando, por favor, fica firme no propósito, sempre dando dicas, sempre dando detalhes aí para vocês, principalmente porque nesse certame aqui do Ceará eu tive a oportunidade muito maravilhosa de poder ajudar vocês na preparação com a legislação tributária do estado do Ceará, também com a nossa educação fiscal, que foi uma matéria super interessante, importante aí para a sua própria prova, para o seu certame, e também a auditoria fiscal, que tem caído cada vez mais, objetivando não somente a parte de auditoria contábil, que a gente viu na aula ontem, mas também a parte de auditoria fiscal propriamente dita. Então, o auditor contábil independente e o auditor fiscal aqui relacionados a uma única matéria nos seus trabalhos, né? Importantíssimo a gente poder estar junto com você nessa situação. Então, vamos resolver a questão para a gente poder treinar, mas antes eu quero falar uma coisa para você. Eu tenho, né? Se você não viu a aula ontem, é importante que você saiba, eu tenho com certeza, né? Eu tenho certeza do que eu vou falar agora para você, né? Que existe realmente, né, dentro de você um potencial que você ainda não conhece, que você vai dar tudo e com tudo e vai mostrar lá na prova. E esse potencial vai gerar o quê, Tudão? Vai gerar um rolo compressor, sim, meu querido. Olha lá, vamos para cima deles. Então que vem a CESP, Sebrasp, que você vai passar por cima que nem rolo compressor. Então é isso. Professor, eu estou me sentindo que a CESP vai passar por cima de mim. Eu quero dizer para você, né? Falei isso ontem para os colegas. Né? Na idade você tem toda aí a capacidade, o potencial de detonar na prova. Mesmo que a prova seja difícil, será difícil para todos. E aí as médias abaixam. Se a prova for mais fácil, vai ser mais fácil para todos, as médias levantam mais um pouco. Então não tem uma média que vai fazer com que você esteja dentro. A não ser que você gabarite, né? Gabaritou, não tem média que vai ultrapassar isso. Mas fora isso, meu querido, vamos fazer o nosso melhor e estamos juntos nessa preparação aí para você da Cefaz Ceará. Aguente aí o Tudão até o pós-prova. Pós-prova a gente vai estar ajudando com vocês, aí dando um gabarito pré-oficial e depois, né, entrando com recursos naquelas questões que a princípio venham a demandar recursos aí para vocês, tá bom? Vamos lá, galera? Então vamos lá na telinha, vamos ver a primeira questão. Vamos para cima deles, nós vamos passar por cima, que nem rolo compressor. Sim, meu querido, vamos passar por cima deles. Então olha só, primeira questãozinha, olha lá. Uma empresa cearense que possui 3 estabelecimentos Alfa, Beta e Gama adota a sistemática da centralização da apuração e recolhimento do ICMS. No mês anterior, o estabelecimento Alfa, que foi escolhido para ser o estabelecimento centralizador, apurou um saldo devedor de 40, enquanto que os estabelecimentos Beta e Gama apresentaram um saldo credor de 20 e 30, respectivamente. Após ser efetuada a centralização, assinale a alternativa em que o auditor fiscal verifique um saldo final no estabelecimento não permitido pela sistemática abordada. Aqui é uma situação muito interessante, né, galera? Porque essa centralização da apuração e da escrita, ela está prevista na legislação tributária dos estados, baseada no que está previsto na Lei Candir. E essa centralização de apuração escrita, ela na verdade faz com que a apuração das várias empresas do mesmo titular possa ser centralizada numa empresa centralizadora, que o próprio titular vai escolher. Então ele vai escolher qual vai ser a empresa que vai centralizar o pagamento do ICMS das suas filiais, inclusive pode ser a matriz, a centralizadora ou não, pode ser aquela que mais pague tributo. Agora tem algumas regras. Primeiro, a centralização só se dá dentro do Estado. Como eu não tenho poder, né, na fiscalização do Estado aqui do Ceará,
de ir a toda hora fiscalizar outros estados, eu não posso aceitar que a centralização, por exemplo, leve os recursos aqui do Ceará para o outro estado. Então, centralização ela é intraestadual. E a segunda hipótese é o seguinte: nós não podemos passar saldo credor acima do saldo devedor. O máximo que você pode passar é aquilo que vai zerar. Você vê que lá nós temos a centralizadora com um saldo devedor, se eu não me engano, de 40, que é a alfa, e a beta e a gama tem saldos credores de 20 e 30. Veja, passar tudão, né, para a alfa e a princípio a alfa ficar com saldo credor, isso não é possível. O máximo que pode acontecer é uma passou 20, a outra passou 20, executou os 40. Então ficou zerado o saldo da centralizadora. Uma passou 30, a outra passou 10, quer dizer, ficou zerado o saldo da centralizadora. Você entendeu? Então não pode passar mais do que o saldo devedor daquela determinada centralizadora. São as regras mais simples que nós temos aí a respeito da centralização da apuração do imposto. Então vamos ver a questão, que a questão fez com que o auditor tivesse que pensar na situação. Olha lá. A alfa pode ficar com um saldo de 10 credor? Não pode. Esse é o gabarito da questão. Tá? Isso não pode. Alfa pode ficar com 0? Pode. E esse 0 pode vir de 20 de beta e 20 de gama, ou de 30 de gama e 10 de beta. Não tem problema. Beta pode ficar com 10 credor? Pode. Seria a princípio entregar 10, a gama entrega os outros 30, já deu os 40, zerou. Beta pode ficar com 0? Pode. Gama pode ficar com 0? Pode também. Então, na realidade, essa situação é interessante, mas o gabarito da questão está aqui na alternativa letra A. Né? Está aqui o nosso gabarito. Por quê, Tudão? Porque efetivamente é a única situação que a princípio não pode acontecer, né? Dentre as situações apresentadas. Tá certo? A única situação que não pode acontecer nessa centralização é todo mundo passar todo o saldo credor ao ponto da centralizadora, ao invés de ter saldo devedor ou saldo nulo, passar a ter saldo credor. Essa não é a intenção. Então, é muito interessante que você conheça essa questão. É uma questão inédita aí, feita aí para o teu material, e vale a pena você conhecer a centralização nesses pontos bem especiais, porque elas podem ser levadas para a prova. Fechou? Tudão, vamos para outra questão? Vamos para outra questão. Vamos treinar, né, galera? Treinar, porque treinar é muito bom. Treinar com questões, melhor ainda. Em uma auditoria, o fiscal João se deparou com uma empresa cearense que importou uma máquina industrial pelo Porto de Santos, São Paulo, e após o desembaraço aduaneiro, a trouxe até o seu estabelecimento em Fortaleza, no Ceará. Sabendo que a alíquota interna da máquina em São Paulo é 18%, né, em 17% no estado do Ceará, e que a mesma possui similar nacional, podemos afirmar que, segundo a legislação, o correto a ser feito pela empresa na análise do fiscal João é: letra A, recolher ICMS para São Paulo a alíquota de 12%, sendo devido para o Espírito Santo os outros 6% a título de diferencial de alíquotas. Recolher ICMS para São Paulo a alíquota de 4%, sendo devido para o Espírito Santo 12% a título de diferencial de alíquotas. Recolher ICMS para São Paulo pela alíquota de 18%, sendo devido para o Espírito Santo 1% a título de diferencial de alíquota. Recolher ICMS para o Estado de São Paulo pela alíquota de 4%, sendo devida para o Espírito Santo 6% ao título de diferencial de alíquota. Recolher apenas para o Espírito Santo, no caso aqui, perdão, quando ele fala Espírito Santo aqui, vamos colocar o Ceará, né? Ah, Tudão, entendi. Então aqui na idade eu estou falando Espírito Santo, mas aqui é o Ceará, não é verdade? Ceará, vamos botar ali também, ó. Ceará, então, e aqui embaixo também Ceará. Volta lá na telinha para você ver, tudo arrumadinho. Então fechou. Então recolher para, a letra E, né? Recolher ICMS apenas para o Ceará, a alíquota de 17%. Tudão, eu me enrolo pra caramba nesse tipo de questão. Se cair isso aqui na prova, eu tô enrolado. Por quê, Tudão? Por quê, meu guerreiro? Tô falando com você aqui, ó. Né? Tem alguém aí para poder falar com o Tudão? Dá o nome aí pra gente mandar um abraço pra você. Estamos aqui no celular, né? Então é o seguinte, pessoal, a importância aqui é você verificar se essa importação já é uma importação onde você conhece o destinatário final, mesmo utilizando um outro estado para a entrada no país, ou não. Então, na verdade, esse importador, ele é um destinatário final adquirente, mas ele já está situado em outro estado, né? No caso, no estado do Ceará. E ele importou pelo Porto de Santos, no estado de São Paulo.
A pergunta que não quer calar é: essa importação, nós temos 2 fato tiradores ou 1 fato tirador? Essa resposta que você vai dar para mim, ela muda totalmente a situação, inclusive, de arrecadação. Porque se houvesse 2 fato tiradores, você a princípio teria que pensar, opa, primeiro um fato tirador de importação, a importação se deu pelo Porto de Santos, então talvez eu tivesse imposto para São Paulo, depois a alíquota interestadual, sem ter feito nenhum tipo de industrialização, a mercadoria tem similar nacional, ou seja, ela a princípio tem uma situação de competitividade, né? Ele fala isso, possui similar nacional, então eu teria uma alíquota de 4%, e aí, Tudão, como é que eu faço? Né? Na verdade, aqui nós temos um fato tirador somente, a importação é casada, ou seja, o importador já comprou ela, a mercadoria, e só tem esse fato tirador de importação, e todo o tributo, e aí vem a importante informação, né? Todo tributo é devido para o estado onde houver a aquisição final, a entrada final no estabelecimento, o adquirente final se situa. Ou seja, é o princípio que nós chamamos de princípio do destino físico das importações. A importação tem como destino físico a cidade de Fortaleza, Ceará, onde está lá o adquirente final dessa importação. Então o ICMS da importação vai todo para lá, conforme previsto no artigo 11, por exemplo, da Lei Candir, e na lei estadual aqui cearense. Então, meu querido, nesta situação só temos um fato tirador e o imposto é devido pela alíquota que é utilizada nas importações aqui no Ceará. E qual é a alíquota utilizada nas importações do Ceará? A mesma alíquota interna. Então, a maioria dos estados brasileiros, mas não são todos, utilizam-se da alíquota interna como se fosse uma equiparação do que seria a tributação da mercadoria internamente pela mesma alíquota que a princípio vai ser utilizada na importação. Ou seja, tanto vindo de dentro quanto vindo de fora do país, a tributação da mercadoria dentro do estado do Ceará vai ser a mesma. E aí você vai usar a alíquota interna no estado do Ceará, no caso aqui 17%. Então o gabarito dessa questão, apesar da questão querer tentar te induzir a um erro, né, a pensar alguma coisa distorcida ali, vai na telinha. Gabarito da questão, a alternativa letra E. Está aqui a alternativa aqui para a gente poder levar para a prova, tá certo? Então, gabarito da questão, alternativa letra E. Vai recolher o ICMS apenas para o Ceará, alíquota de 17%. Vamos para outra questão. Peguei bastante questão prática, né? Eu sei que aí na Cefaz Ceará vai ser certo e errado, mas com várias questões você está fazendo várias numa questão só, né? Isso é muito bom. Alex, morador de Fortaleza, paga mensalmente para receber via satélite uma transmissão de eventos esportivos, sendo que a prestadora do serviço é sediada no Rio de Janeiro. Carlos tem uma transportadora situada na cidade cearense, e contrata um serviço de rastreamento de veículos via satélite, sendo que a prestadora do serviço está situada em Minas Gerais. José, que mora em cidade paraibana, na divisa com o Ceará, é assinante de internet banda larga, sendo que a prestadora do serviço localiza-se em São Paulo. Segundo o auditor fiscal, há recolhimento do ICMS a favor do Estado do Ceará em decorrência das situações. Quais são as situações, né? Quer dizer, em que situações você vai ter incidência para o Ceará? Você entendeu aqui que a gente está direto na situação de serviço de comunicação? E aí, o serviço de comunicação, nós temos 5 regras normalmente previstas aqui na nossa lei estadual, né? A primeira delas, que eu considero a regra geral, que é o local onde está sendo feita a prestação de serviços, ainda que sejam serviços de radiodifusão sonora de sons e imagens. Então, aonde está sendo feita a prestação é para onde é devido o serviço. A primeira grande exceção é a situação do fornecimento de cartões, fichas telefônicas, que aí o local onde está a concessionária ou permissionária, quando ela fornece aquele cartão, já tem a incidência do tributo, é para ali que é devido o imposto, não é verdade? Mas nas situações via satélite, nós temos uma regra também específica que cai em prova, caiu aqui na questão, que é justamente o local onde está o domicílio do tomador de serviço, já que o satélite está lá, viajando na estratosfera, não tem como a gente dizer para você, não, é o local onde está o prestador, mas o prestador está voando, querido. A princípio, o tomador de serviço tem o seu domicílio, se for uma pessoa física, ou o seu estabelecimento, se for uma pessoa jurídica. Então é para lá que é devido esse tributo, você entendeu? Então a gente deve tributo para o local onde está o estabelecimento ou o domicílio do tomador de serviço, no caso, serviços via satélite. Agora,
nós temos aqueles serviços de comunicações que não são medidos, pagos em mensalidades, ou seja, em períodos fixos, e que, a princípio, esses serviços não medidos, pagos por mensalidade, são tributados pelo nosso ICMS. De que forma, Tudão? Da forma onde, a princípio, esses serviços não medidos vão ser tributados uma parte igual para o estado onde está o prestador e outra parte igual para o estado onde está o tomador do serviço. Então, rastreamento de veículos via satélite tem isso, né? Quer dizer, parte para o tomador, parte para o prestador de serviço. O convênio elaborado junto ao CONFAS, pelos estados, diz que é só pegar metade da base de cálculo e tributar para o estado onde está o prestador de serviço e metade da base de cálculo e tributar pela alíquota do serviço de comunicações para o estado onde está o tomador do serviço, se eles estiverem em estados distintos, tá bom? Então, estamos relembrando. E, por último, última possibilidade de você cobrar, né, o local da prestação para fins do nosso ICMS quanto ao serviço de comunicações é onde o serviço é cobrado. Então, lembramos tudo, vamos para a telinha lá, para a gente, de alguma forma, matar a questão. Então, Alex é morador em Fortaleza, paga mensalmente para receber via satélite a transmissão de eventos esportivos, sendo que a prestadora de serviço está no Rio de Janeiro. Veja, o serviço é via satélite, ele deixa isso na questão da prova. Via satélite, não importa onde está a prestadora, e sim onde está o tomador. E ele mora em Fortaleza. ICMS a favor do Ceará. Então, já é a resposta. Então, já saiu a A e já saiu a letra E. Já é a resposta. Bom, vamos lá. Carlos tem uma transportadora situada em cidade cearense e contrata serviço de rastreamento de veículos via satélite. Então, ele é o tomador do serviço. Veja, o rastreamento de veículos via satélite já é uma outra situação. E a prestadora de serviço está em Minas Gerais. É aqueles serviços não medidos, adquiridos e pagos por mensalidade, onde você não consegue saber o quanto que Carlos está utilizando do serviço de comunicações. Mas mesmo assim, por ele ser um tomador de serviço sediado na cidade cearense e o prestador está em outro estado, uma parte da tributação vai para o Ceará, outra parte da tributação vai para Minas Gerais. Então, tem ICMS a favor do estado do Ceará na situação do item 2. Então, já saiu a resposta 1 e 3 somente, porque 1 e 2, ou 1, 2 e 3, já podem ser a resposta. Estamos entre a letra B e a letra C aqui. Fechou? Vamos para 3? Então, ó, vamos lá. José, que mora em cidade paraibana, na divisa com o Ceará, é assinante de internet banda larga, sendo que a prestadora do serviço localiza-se em São Paulo, né? Então veja, José mora numa cidade paraibana, na divisa com o Ceará, assina a internet banda larga e a prestadora de serviço está em São Paulo. Veja, é um serviço de comunicações, né? Não é via satélite, mas é um serviço de comunicações que, a princípio, ele é prestado, né? E aí você tem um cidadão que é o tomador de serviço que está na Paraíba e, a princípio, o prestador de serviço que está em São Paulo, né? Quer dizer, o Ceará ali está só com uma sombrinha ali, né? Não tem nada ali que coloque o Ceará na jogada. E a tributação aqui, no caso onde o serviço está sendo prestado, é para onde é devido o tributo. No caso aqui, porque é a regra geral. Então, a princípio, a prestadora de serviço está em São Paulo, tributo para São Paulo. Então, na idade, somente 1 e 2 seriam, né, recolhimento de ICMS a favor do Ceará. Então, a gabarito aqui da questão seria a alternativa, a letra C de casa. Tudão, é sempre bom fazer questão, porque eu sempre me enrosco, né? Principalmente quando a gente, a princípio, começa a tratar de questões de concurso, porque tem vários detalhes que às vezes passam despercebidos na leitura da questão. A gente brinca, né, que a prova de legislação tributária tem muito português, né? Quer dizer, o fato de você nem entender o que o cara está pedindo faz com que você não consiga nem decifrar a questão. Mas agora nós estamos juntos aqui para a gente poder chegar aí a um resultado comum, tá bom? E dá um alô aí embaixo para poder falar com o Tudão, o que você está achando, o que você está, a princípio você está com uma expectativa boa para essa prova. Vamos detonar, galera, a gente vai para cima deles, né? Sabadão a gente vai fazer um reta final com vocês, 2 horas de Tudão, vamos falar de auditoria fiscal, vamos falar de legislação tributária, para quê? Para a gente poder, é como se a gente estivesse aí na tua frente,
te dando aquele grau, né? Te botando nos eixos de novo, levantando o combatente para a gente botar a espada na tua mão e você partir para a guerra, tá certo? Botar o elmo lá, botar o escudo à frente, a espada do lado e vamos para cima deles, tá bom? Rolo compressor, volta na telinha. Tem que animar você, cara, porque você precisa estar animado para poder chegar nessa prova e detonar, beleza? Vamos lá para outra questão? Essa questão aqui foi uma questão interessante, o pessoal passou aí pra gente, a gente passa aqui para vocês, né? Vamos passar a bucha para vocês aqui. Que tipo de questão é essa? Essa questão é muito interessante porque ela fala de uma determinada circunstância onde você tem uma situação relacionada diretamente ao que nós chamamos aí, né? A situação relacionada ao nosso ICMS quanto à falta de uma base de cálculo. Olha lá. A fabricante de celulares Invasão, opa, estamos preparando, Tudão. A Invasão ao Estado do Ceará vende seu produto para estabelecimentos varejistas pelo valor de R$ 1.500 por unidade. Então esse é o preço do celular que ela vende como fabricante para os varejistas. Impõe contratualmente que o valor pelo qual estes devam vender o produto aos consumidores finais é de R$ 2.500. Então, na saída do fabricante, você já sabe o preço que ele a princípio aplica e você também já sabe o preço do varejista aplicar. Um estabelecimento do estado do Ceará, vamos botar aqui Ceará? Então vamos lá. Um estabelecimento do Ceará, né? Então, um estabelecimento do Ceará, tá certo? Foi. Então volta lá para a gente continuar vendo. Um estabelecimento do Ceará foi o que mais vendeu unidades de celulares da Invasão no ano passado e por isso recebeu um lote de 100 unidades de celular em bonificação. Olha que beleza, recebeu uma bonificação de 100 unidades do celular. O estabelecimento então decidiu doar os celulares recebidos em bonificação para uma associação de moradores de um bairro pobre da capital, vamos botar aqui, né? Fortaleza. Né? Da capital, Fortaleza, para que essa fizesse um sorteio dos celulares entre os moradores do bairro. Diante dessa situação, o fiscal João parou a van que estava carregando tais celulares, esses 100 celulares para doação. Qual o valor que deveria estar destacado de ICMS nessa nota fiscal de saída desses 100 celulares do estabelecimento para a associação de moradores? Olha só que interessante, né? Qual o valor que deveria estar saindo nessa doação? Como é isso, Tudão? Não entendi. Bom, vamos lá. Vamos explicar para você. Você entendeu a questão? A questão fala exatamente da seguinte situação. O fabricante, ele além de contratualmente estabelecer que o preço de venda dele é 1.500, ele ainda fala, ó, você que está comprando de mim, você tem que vender por 2.500. Então você já sabe na própria questão qual é o preço free on board, né, do fabricante, e você sabe na própria questão qual que é o preço, a princípio, da saída posterior que esse varejista daria ao consumidor final. O problema é que na questão da prova tem uma associação de moradores apareceu ali e apareceu uma doação. Queridos, quando nós temos uma doação, muitas vezes não tem na nota fiscal qual que é a base de cálculo do nosso ICMS. Ali muitas vezes não tem nem nota fiscal. Então o fiscal, né, nesse belo dia, né, no Ceará, ele foi lá e parou a van. Quando ele parou a van, se deparou com aquela determinada situação. São 100 celulares ali dentro, né? Sem base de cálculo para ele poder cobrar o tributo. Vai cobrar o tributo, professor, de uma doação para o pessoal da Associação de Moradores? Que absurdo, Tudão. Então, é para mexer mesmo com o teu coração. Mas entenda que o nosso fato tirador do ICMS é a saída para uma circulação. É uma saída onde há uma mudança de titularidade e é onde vai chegar, essa mudança de titularidade, vai chegar até o consumidor final. Então, na verdade, esses moradores vão se dar associação, os associados, vão ser os consumidores finais desse celular. Então não importa para o Estado se houve doação, se houve cobrança de valor ou não houve cobrança de valor. Nós temos até como fazer o arbitramento dessa base de cálculo. E como que eu faço esse arbitramento, Tudão? Vamos ver, vamos relembrar, né? Se a princípio eu estivesse vendo a saída da fábrica, eu poderia pegar o preço de R$ 1.500 ali, porque já é o preço free on board, provavelmente, quer dizer, livre de frete ou de seguro, industrial à vista, já teria esse valor. Mas não, ele pegou no caminho entre o varejista e a associação de moradores. Então é nessa doação que a gente está com um problema.
Qual que é essa base de cálculo? Ah, eu tenho, professor, eu tenho o valor de R$ 2.500, que é o preço de varejo. E aí? Posso utilizar esses R$ 2.500? Posso utilizar, professor. Mas para utilizar esse preço, eu a princípio vou ter que pegar o quê? 75% desse preço. Então eu teria que pegar 75% do preço de R$ 2.500 e multiplicar pela quantidade de celulares que eu encontrei, R$ 100. E aí sim aplicar a nossa base de cálculo. Essa é a base de cálculo. Aplicar a alíquota padrão lá do ICMS no Estado, 17%. Se não for dada, é a alíquota padrão. E nós temos o ICMS na jogada. Tudo bem? Professor Tudão, nunca tinha visto uma questão como essa. Mas é bom você ver aqui, né? No treinamento, e a gente está num nível mais elevado, porque a gente espera que você chegue lá e detone, e arranque essa vaga. Nós estamos aqui para poder detonar, partir para cima deles, tá certo? Volta na telinha. Então, para esse contexto, dentro desta situação, veja, diante da situação, o fiscal João parou a van que estava carregando tais celulares à doação. Qual o valor que deveria estar destacado de ICMS nessa nota fiscal de saída desses 100 celulares do estabelecimento varejista para a associação de moradores? Então, qual o valor que estaria destacado de ICMS? Então, tem que fazer o cálculo, né? Ó, se fosse do fabricante, o preço corrente seria 100 vezes R$ 1.500, seria 150 mil. 17% disso seria 25.500. Tem essa resposta aqui? 22.500, não tem. Mas vamos lá. Aí depois lá, em relação à doação feita pelo varejista, de onde temos que, caso o estabelecimento comercial só faça a venda para consumidores finais, deverá usar como base de cálculo o valor de 75% do preço de venda praticado. Tá vendo? É esse valor que a princípio foi apresentado aqui. Ou seja, 75% de 2.500 vezes os 100 celulares, 187.500. 17% disso é o ICMS que o varejista deveria pagar. Provavelmente é o que ele vai sofrer uma autuação, né? Então, de alguma forma vai ser cobrado dele, mas vai ser cobrado através de uma auto-infração. Então, o valor total aqui de ICMS a ser cobrado dele seria R$ 31.875. Tá legal, pessoal? Então, gabarito aqui da questão, alternativa letra B de bola. Tá certo? Então esse é o gabarito. Fechou? Tudão, eu não tinha visto ainda uma questão prática a respeito desse importante artigo quando falta a base de cálculo chamada valor da operação. Eu ainda não tinha visto isso, mas ficou muito bom porque aí a gente já teve um entendimento a respeito dessa situação. Tá certo? Beleza, professor. Vamos fazer mais. Vamos lá, vamos continuar aqui para você. Outra questão. No mês de maio de 2021, as indústrias Chocovid, opa, Tudão, essa aqui é boa, hein? Chocovid, já tomou a vacina, meu querido? Espero que sim, né? Que Deus abençoe a tua saúde. E aí ele fala assim, ó, de Fortaleza, Ceará, realizaram apenas operações de saída de mercadorias tributadas. Então, realizaram apenas operações de saída de mercadorias tributadas. E aí ele fala assim, ó, nesse mesmo mês efetuaram as seguintes aquisições de material. Então vamos lá. Material de embalagem no valor de R$ 200 mil com ICMS destacado de 34 mil. Mesas e cadeiras de reuniões para a diretoria da empresa no valor de R$ 60 mil com ICMS no valor de 10.200. Despesas com serviços de comunicação utilizados na atividade de compras de insumos e de vendas de produtos, no valor de R$ 40 mil com ICMS de 10 mil. Veículo para entrega de mercadorias vendidas, no valor de R$ 200 mil com ICMS de 24 mil. O auditor fiscal Pedro, recém-possado no último concurso, meu querido, sempre tem um Pedro ali, né, para a gente poder, a princípio, falar dele. Recém-possado no último concurso, tem algum Pedro aí? Opa, Tudão, tô por aqui, hein? Então, o auditor fiscal Pedro, recém-possado, acaba pegando essa bucha, que na verdade é um trabalho comum. Uma vez que eu falo para você que um dos trabalhos mais importantes que a Secretaria da Fazenda faz é a verificação dos créditos dos contribuintes. Por quê?
porque o crédito ele abate o débito, o crédito diminui o imposto a pagar pelo contribuinte, então muitas vezes algumas adulterações acontecem na contabilidade ou na escrita fiscal através do problema com os débitos e créditos, principalmente os créditos do imposto que abatem os débitos. Tudo bem? Vai na telinha. Então vamos ver lá o que o fiscal Pedro, recém-possado, fez. Né? Informou que o valor que essa empresa poderá lançar como crédito nesse mês é 34, 34.500, 44.700, 54.700, 18.725. Então vamos começar por partes. Vamos pensar o seguinte: que tipo de crédito nós temos como regra aqui no estado do Ceará? Essa é uma parte boa para a gente poder falar. Qual é o tipo de crédito que nós temos aqui no estado do Ceará como o crédito base, o crédito que a princípio é o que deve ser verificado? Tudão, o crédito padrão aqui no estado é o que nós chamamos o crédito físico, ou seja, dá direito a crédito de ICMS, aquilo que compõe o produto acabado. Esse é o crédito principal, o padrão. Tanto é que matéria-prima, material secundário, material de embalagem, insumos de fabricação, tudo que compõe o produto acabado de alguma forma dá direito a crédito. A Lei Candir trouxe grandes novidades de um outro tipo de crédito que não tem a ver com um produto acabado em si, que a gente denomina créditos financeiros, que são créditos que são aproveitados pelas empresas para diminuir seu custo de produção, mas de alguma forma eles não compõem o produto acabado. Então é tipo um benefício para quem a princípio está se utilizando daquele crédito. Então o crédito de serviços de comunicações é um exemplo, quando ele não é o produto acabado, quer dizer, ele é um crédito financeiro. O crédito de material de uso ou consumo seria outro exemplo, apesar de só ser permitido a partir de 1º de janeiro de 2033, ele, material de uso ou consumo, não compõe o produto acabado. E o fato dele dar direito a crédito seria um crédito financeiro. O crédito no ativo permanente, então as máquinas, os caminhões de uma transportadora vão dar direito a crédito, mesmo não compondo o produto acabado. Eles não são o produto acabado, eles fazem produtos. As máquinas produzem bens de consumo, então elas fazem produtos. Pois é, mas então eles são créditos financeiros. Vamos lá agora para a gente matar com essa teoria na cabeça. Vamos lá? Vai na telinha. Perdão. Então ele fala assim, ó: nesse mesmo mês efetuaram as seguintes aquisições. Então, material de embalagem. Material de embalagem entra no produto acabado, Tudão? Com certeza, né? A embalagem compõe o produto acabado, logo dá direito a crédito, é o crédito físico. Então estes 34 mil já dão direito a crédito. Mesas e cadeiras de reuniões para a diretoria da empresa. Então agora é a pergunta que está aqui, ó. Mesas e cadeiras de reuniões para a diretoria da empresa. Isso dá direito a crédito, Tudão? Olha, essa situação aqui, ó, independente do que seja a atividade fim, veja que ele nem falou a atividade fim daquela indústria, mas o fato da diretoria fazer as reuniões em mesas de cadeiras, essas mesas de cadeiras são da parte administrativa da empresa e não tem a ver com a atividade fim da empresa. Então, se a indústria, por exemplo, fabrica roupas, então as roupas, a fábrica, ela funciona porque tem máquinas que fazem o corte do tecido, fazem a costura, essas dão direito a crédito. A mesa e cadeira de diretoria não dá direito a crédito. Então, existe uma regra de vedação ao crédito que diz que o crédito só é permitido, ou ele passa a ser vedado se ele estiver fora da atividade fim da empresa. Então, o desvio de finalidade quanto ao bem acaba gerando uma situação necessária quanto ao crédito do imposto. Quer dizer, se você desviar a finalidade do bem, você não vai dar mais direito a crédito. Se você conhecia isso ao tempo da entrada daquele bem do ativo na empresa, já está vedado o crédito. Se você não conhecia e houve uma desvirtuação do bem após ele ter entrado na empresa, você já tinha feito alguns créditos, faça o estorno dos créditos. Tudo bem? Então, lembrando que a diferença básica entre vedação e estorno é saber ou não saber na entrada se aquela circunstância que veda o crédito aconteceria naquele determinado bem lá para frente. Tá certo? Volta na telinha. Então, eu entendo, né, Tudão, que essas mesas e cadeiras não darão direito a crédito. Despesas com serviços de comunicação que essa indústria achou Covid ou utilizou na atividade de compras de insumos e de vendas de produtos no valor de R$40 mil, com ICMS de 10 mil. E aí, Tudão?
Ixi, aqui na verdade é outra circunstância interessante, né? Por quê, Tudão? Porque é o seguinte, serviço de comunicação não dá direito a crédito. Essa é a regra geral. Serviço de comunicações só vai dar direito a crédito nas duas primeiras situações e na terceira somente a partir de 1º de janeiro de 2033. Primeira situação, se você compra e vende serviço de comunicação. Então aí a regra é a não cumulatividade. Como você vende com débito, você tem direito a crédito na entrada. Fechou? Segunda situação, você é um exportador. E na medida das suas exportações naquele mês, você vai ter na mesma proporção o direito a crédito do ICMS no serviço de comunicações. Então o que acontece, né, naquele mês vai dar direito a crédito do serviço de comunicações naquela determinada circunstância na entrada. Tudo bem? Então guarda essa segunda situação aí. A terceira, a partir de 1º de janeiro de 2033, em todas as demais situações. Tudo bom? Então, fechou aqui para a gente poder entender? Fechou, Tudão. Vou levar essa situação para a prova, né? Exatamente. Como que eu vou fazer então? Volta lá na telinha. Então, não daria direito a crédito nessa situação, porque ele não fala que esse serviço de comunicação, por exemplo, é para uma empresa que faz saídas para o exterior. Ele só está falando que as saídas da Show Covid são saídas tributadas. Só isso que ele falou, né? Não falou de saídas para o exterior. Então, fechou essa informação aqui, ó. Aí, finalmente, ele fala assim, ó. Comprou um veículo para entrega de mercadorias vendidas no valor de R$200 mil, com ICMS de 24 mil. Então, tá, ele comprou um veículo como bem do ativo permanente. Dá direito a crédito? Tem que ver qual que é a finalidade desse veículo. Se for um veículo de transporte pessoal, ou seja, só para transporte de pessoas, a regra é que existe uma presunção relativa, onde você vai, a princípio, né, nessa presunção relativa, você vai dizer, é um veículo de transporte pessoal? Não dá crédito. Mas se você provar o contrário, eu aceito. Então, se o veículo que estivesse sendo citado na prova fosse um veículo para o gerente, para o diretor, para um funcionário, esse veículo, em regra, não daria crédito. Não daria crédito. Teria que ser comprovado, teria que ter alguma coisa na prova dizendo, mas tem aqui uma consideração de que aquele veículo é utilizado para alguma finalidade da empresa. Mas aqui não. Ele está falando que o veículo não é efetivamente para outra situação que não seja para entrega de mercadorias vendidas. Então são veículos para transporte das mercadorias para o destinatário, totalmente dentro da função principal da indústria, que é fazer a venda dos seus produtos, tá? Que ela mesma fabrica. Beleza, então esse veículo dá direito a crédito. Posso pegar os 24 mil e pau? 24 mil e meter bronca? Não, ele é um bem do ativo permanente. Então você vai ter que fazer o quê? A apuração do ICMS para aquele mês. Seria os 24 mil dividido por 48 meses, que daria aí R$500 de imposto por mês que ele poderia se creditar. Então, no final das contas, qual que é o direito ao crédito que ele tem? 34 mil da primeira situação, que é o material de embalagem, mais os R$500 do crédito de semestre no ativo permanente. Vamos lembrar que o crédito de semestre no ativo permanente ele é lançado em dois lugares distintos. O primeiro lugar é o controle de semestre no ativo permanente, é o CIAP, que é um lugar onde você vai controlar e você vai fazer uma planilha dizendo quantos meses que você já está com aquela máquina dentro do seu estabelecimento e vai dizer mês a mês, na proporção das saídas tributadas naquele mês, o quanto você está se creditando de ICMS. Mas esse valor que você calcular no CIAP, ele é transportado para a sua contabilidade, para o seu livro registro de apuração de ICMS, como um crédito de ICMS no ativo permanente. Então, o crédito de ICMS no ativo permanente ele é somado aos demais créditos quando a gente vai apurar o imposto mensalmente. Tudo bem? Então, tem dois lançamentos, guarda isso, dois lançamentos do crédito de ICMS no ativo permanente, o CIAP e o RAICMS. O RAICMS e o CIAP. O RAICMS é juntar com todos os outros, o CIAP é para você fazer o cálculo corretamente, separado dos demais. Você calcula primeiro e depois transporta aquele valor. Fechou? Tudo bem, fiscal? Vamos levar isso para a prova? Detonando, Tudão. Estamos para cima deles. Beleza, vamos lá então. Então, gabarito da nossa questão, a alternativa, a letra B de bola, 34.500. Né? Ele até explica isso aqui para nós, né? O material de embalagem, ele fala aqui, ó, no valor de R$200, com ICMS de 34 mil. Permitido o crédito integral, porque o crédito aqui é um crédito físico, visto que os materiais de embalagem fazem parte do produto acabado. Mesas e cadeiras de reuniões para a diretoria da empresa, no valor de 60 mil,
com ICMS no valor de 10.200. Veja que esses materiais não fazem parte da produção da empresa. Logo, não poderá ocorrer crédito, bem do ativo fora da finalidade da empresa. Despesas com serviços de comunicação utilizados na atividade de compras de insumos e de venda de produtos, no valor de 40 mil, com ICMS no valor de 10 mil. Bom, de qualquer forma, essa despesa, lembre-se que os serviços de comunicação apenas se fossem utilizados para a prestação da mesma natureza ou na proporção das exportações é que teriam que dar direito a crédito. No caso aqui, ó, veículo para entrega de mercadorias vendidas no valor de 200 mil com ICMS de 24 mil. Neste caso, aí sim, podemos tomar o crédito na proporção de 1,48. O crédito mensal desse produto, então, será de R$ 500. Total de crédito do mês, 34.500. Essa é a apuração do RAICMS. Seria esse valor que você levaria para o crédito do imposto. Fechou? Vamos para outra? Beleza, tudão. Vamos lá. A transportadora Pé de Chumbo, estabelecida em Fortaleza, Ceará, que apura o ICMS devido por meio do regime periódico de apuração, né? O RPA, que é o regime normal de apuração mensal, efetuou no mês de setembro de 2020 o transporte de lâmpadas de LED desde aquela cidade, Fortaleza, até uma empresa distribuidora de equipamentos elétricos consumidora final da mercadoria, situada em Salvador, na Bahia, cobrando pelo frete o valor de R$ 4.000. No mesmo mês, efetuou o transporte de lâmpadas de LED com destino à loja revendedora de São Paulo, cobrando a importância de R$ 2.000 por essa prestação de serviço de transporte. Ao retornar, cobrou a importância de R$ 5.000 a título de frete para trazer tijolos desde o Rio Grande do Sul, desde a cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, até uma loja revendedora do Ceará. O auditor fiscal Pedro, de novo, lá o recém-empossado, entende que o valor total do ICMS devido ao Estado do Ceará, pelas prestações acima mencionadas, será. Sempre prestar atenção, tá, meu querido aluno? Porque esse tipo de questão, que pode aparecer até na prova discursiva, já que a prova discursiva, a gente está vendo que as questões práticas estão aparecendo na prova discursiva de vocês, então eu já me preocupo, né? Deixa eu te dar uma dica sobre a discursiva, já que a gente está aqui, né, tentando de alguma forma ajudar você a passar logo nesse concurso e sumir da frente do Tudão, tipo assim, passei Tudão, não vou mais estudar esse negócio. Não, você não vai parar de estudar a legislação, meu querido. Sinto muito, isso aqui vai ser o teu trabalho do dia a dia lá dentro. Mas de toda forma você vai sumir da minha frente, porque provavelmente você vai passar para o Estado lá e as salas de aula você não vai estar mais ali presente. Mas deixa eu falar uma coisa para você a respeito da discursiva. Ajude o seu cérebro a trabalhar nesse dia. O dia, né, que a princípio você vai fazer a prova discursiva, no dia da prova, você pegue a questão discursiva, leia ela com alguma atenção, importante atenção, e deixe o teu cérebro trabalhar. Não comece a fazer por ela. Ah, Tudão, está muito fácil a discursiva, eu já sei tudo, eu vou começar por ela. Ainda aconselho que você não comece por ela. Por que, Tudão? Você está doido? Se eu já sei fazer, já treinei discursiva, estou aqui 30 minutos por questão, muito rápido, faço discursiva, que é uma loucura. Por que eu falo para você não começar por ela? Porque eu tenho um entendimento de que você tem que usar o seu cérebro e ajudar o seu cérebro a trabalhar por você. Então, por mais que você já possa partir para a discursiva, você não vai permitir que o teu cérebro pegue mais informações que estão aí já depois de tanto estudo que você fez, está na tua caixola que está desse tamanho para a prova, está ali dentro, então você vai precisar dessas informações para colocar na prova. Se você leu a questão, você já permite que o cérebro trabalhe. Mesmo que você esteja fazendo outra coisa, não se importe, o cérebro está trabalhando a seu favor. Entende? O cérebro vai estar trabalhando ao seu favor. Então, por favor, faça o que eu estou falando assim. Olha a questão e depois faz um pouco de questões lá da prova, deixou o tempo trabalhando ali, aí sim, eu volto para a questão, faço o esboço, aí vou fazer de novo mais coisa na prova, daqui a pouco eu volto e termino a questão discursiva, né? E eu continuo fazendo a prova. Quer dizer, a discursiva vai ser feita no meio do restante, né? E não vai ser feita num momento só, tipo, vou deixar 1 hora para discursiva. Vai que essa hora nunca acontece, né? Porque você tem um monte de questão lá que você deixou em branco e você não está conseguindo. Aí você não pode deixar a discursiva para o final. Não é o meu conselho. A discursiva vai ser feita no durante. Fechou? Valeu? Volta na telinha. E aí nessa situação, Tudão? Pois é. E nessa situação aí, como é que a gente faz? Então a transportadora Pé de Chumbo, ela a princípio ela está em Fortaleza
e ela cobrou um frete, por exemplo, de uma empresa que vendeu para, né, o estado do Ceará. Não, perdão. Que vendeu, a primeira venda dela foi Ceará para Bahia. Tá vendo? Então ela pegou lá a pura, né, estabelecida, então fez o transporte desde aquela cidade, Fortaleza, para uma empresa distribuidora, consumidora final da mercadoria. Isso vai mudar a alíquota? Primeira pergunta. O fato de ser consumidora final vai mudar a alíquota, Tudão? Não vai mudar a alíquota. Porque hoje em dia, as saídas interestaduais, seja de operação com mercadoria, seja de prestação de serviço, a alíquota é a mesma, que a alíquota é interestadual. Você só vai ter que lembrar na prova Ceará, Bahia, qual que é a alíquota. Então, Ceará, Bahia, estado da região Nordeste para estado da região Nordeste, né? A gente fala assim, pobre para pobre, estamos na regra, 12%. Eu não vou poder privilegiar ninguém. Rico para pobre, quer dizer, sul e sudeste, tirando o Espírito Santo. Para o restante do país, que é o rico, para o pobre, aí a alíquota passa a ser 7%, porque essa alíquota interestadual ela fica na origem. O restante todo vai ficar no destino, inclusive o diferencial de alíquotas. Tudo bem? Volta lá para você continuar vendo. Então, o que acontece nesta situação? Ele está falando aqui para nós, ó. Então, a primeira saída é a saída de R$4.000, né? Ceará, Bahia. Fechou. No mesmo mês, efetuou um transporte de lâmpadas com destino à loja revendedora de São Paulo. Então, Ceará, São Paulo. Só que agora é para revender. Não importa, alíquota interestadual. Ceará, São Paulo, 12%. Ao retornar, cobrou uma importância de R$5.000 a título de frete para trazer estes tijolos desde o Rio Grande do Sul até a revendedora do Ceará. Aqui já tem um problema, porque apesar de ser Rio Grande do Sul, Ceará, e aí a princípio o estado da região Sul para o estado da região Nordeste seria 7%, esse imposto é para o estado onde se localiza, né, o remetente. Porque o local da prestação, vamos lembrar disso, né? O local da prestação é o local onde se dá o início da prestação de serviço de transporte. Então é para esse estado que nós dizemos que tem incidência do imposto. Então esse imposto na última transação ali, no último transporte, na última prestação de serviço, ele é tributado para o Rio Grande do Sul. Porque começou o início da prestação de serviço de transporte lá na cidade de Rio Grande. Tá certo? Então esse aqui, apesar de ter também ICMS sobre serviço de transporte, por ser interestadual, e haver a contratação de um terceiro para fazer o serviço, porque o serviço vai ser tributado pelo ICMS por causa de duas condições. Condição número 1, o serviço começa num estado e termina no outro, ou o serviço começa no município e termina no outro. Condição número 2, o serviço contratou um terceiro. Se essas duas condições acontecerem, fechou. Tem ICMS na jogada. ICMS sobre o serviço de transporte. Tudo bem? Bom, então a gente tem aqui 2 ICMS para calcular, né, Tudão? Exatamente. E quais são essas situações aí quanto ao nosso ICMS? Como ele fala aqui para nós. Então, ó, a gente tem, né, a situação número 1, uma alíquota interestadual, transporte ali de Ceará a Bahia, R$4.000 vezes 12%. Situação número 2, transporte do Ceará para São Paulo, R$2.000 vezes 12%. Então ali, ó, 480 na primeira, 240 na segunda, 720 no total. Aí ele fala, situação número 3, nesse terceiro caso, Rio Grande do Sul para o Ceará, você usa a alíquota de 7%, mas o fato gerador tem início no Rio Grande do Sul, o imposto deve ser recolhido para aquele estado, o estado do Rio Grande do Sul, e não para o Ceará, como pede a questão. Então a alternativa aqui, né, gabarito aqui, alternativa letra A, R$720, que são relacionadas à situação 1 e à situação número 2. Tá legal, pessoal? Entendemos aqui as duas situações? Fechou, Tudão? Então vamos lá. Outra questãozinha. Então ele fala assim, ó. Considere, olha a questão, né? Considere uma indústria no Ceará vendendo o seu produto a uma construtora que irá incluir em obras de sua construção civil, um comerciante revendedor de outro estado, um comerciante revendedor no mesmo estado do Ceará, outra indústria que vai utilizar como matéria-prima, outra indústria que vai utilizar como bem do ativo imobilizado, ou varejista que vai revender ao consumidor final. Olha só a pergunta. O IPI será incluído na base de cálculo do ICMS apenas nos casos constantes em 2 e 3, 2, 3 e 4. E aí? Na realidade, essa questão está querendo lembrar você aquele conceito tão importante
de quando o IPI entra na base de cálculo do ICMS. Galera, é muito importante a gente lembrar que o IPI só entra na base de cálculo do ICMS na única situação que é a exceção prevista na Constituição Federal, o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 11 da Magna Carta. Então, é só lá na Constituição Federal que você tem o IPI fora da base de cálculo do ICMS. E para que o IPI esteja fora, ou seja, nas demais situações o IPI entra como um custo da mercadoria dentro da base de cálculo do ICMS. Então, a regra é o IPI está dentro. O IPI está fora só na situação constitucional. Tá bom. Vamos lembrar a situação constitucional da forma do tudão. Não da forma que está na Constituição, porque ela é bem confusa. Bom, da forma do tudão é o seguinte. 1. A saída é fato tirador dos dois impostos. 2. Ambos são contribuintes do ICMS. E 3. Vai haver nova saída para futura industrialização e comercialização. Então são as 3 circunstâncias que você tem que encontrar. Saída ser fato tirador de IPI e ICMS ao mesmo tempo. Ambos serem contribuintes do ICMS. E vai haver nova saída do destinatário para a futura comercialização e industrialização. Se 1, 2 e 3 acontecerem ao mesmo tempo, o IPI está fora da base de cálculo do ICMS. Mas tem que acontecer as 3 coisas ao mesmo tempo. Você entendeu? Ah, tudão. É complicado, mas eu entendi agora. Fechou. Então vamos fazer rápido essa questão, porque essa questão deveria ser feita de uma forma rápida pelo meu querido aluno. Como é que eu faria isso, tudão? Olha lá. A indústria vendendo para uma construtora. O que é uma construtora? Ela vai colocar nas obras de construção civil dela. A construtora é um prestador de serviço, ela não é contribuinte do ICMS e nós temos até várias posições jurisprudenciais a respeito disso. Ou seja, construtora não tem nada a ver com o ICMS. Até o DIFAL ela não está obrigada a pagar. Então, na realidade, queridos, construtora é prestadora de serviço. Apesar dela não ser contribuinte, ela é obrigada a se cadastrar no cadastro de contribuinte do ICMS aqui no estado do Ceará. Por quê? Porque muitos, a princípio, alguns, muitos eu falei exagerando, mas alguns não contribuintes do ICMS são obrigados a se cadastrar porque o estado quer ficar de olho neles. Tudo bem? Então a construtora é uma delas. Bom, então se eu vender para um não contribuinte, o que acontece? Ele não vai dar saída tributada pelo ICMS. Se eu vender para um não contribuinte, ele não vai dar nem nova saída. Ele é um consumidor final. Pois então, o IPI entra nessa base de cálculo. Então, já comecei com o primeiro exemplo, o IPI entrando na base de cálculo, porque eu estou vendendo para um consumidor final não contribuinte do imposto. Tudo bem? Volta na telinha. Quer dizer, ele não vai dar nova saída, né, tudão? E se ele não vai dar nova saída, então aí o IPI entra na base de cálculo como custo da mercadoria. Agora, olha que interessante. Indústria vendeu para um comerciante que vai revender e ele está em outro estado. Não importa estar em outro estado. IPI está fora da base de cálculo. Porque a saída é fato tirador de ambos os impostos. Ambos são contribuintes do ICMS, que é a indústria, o comerciante revendedor. E, a princípio, vai haver nova saída posterior, porque ele é um revendedor. O item 3, o IPI também está fora da base de cálculo. Olha lá, comerciante e revendedor dentro do estado do Ceará. Não importa, está dentro ou está fora do estado, ele é um revendedor. São as condições para não ter incidência do tributo. Item 4. Outra indústria que vai utilizar como matéria-prima. Opa, uma indústria vendendo para uma indústria que vai utilizar para matéria-prima, ou seja, para industrialização. Fechou. É uma situação onde o IPI está fora da base de cálculo. Item 4 também está fora. Então, ó, o 1 está dentro da resposta, porque aí o IPI está dentro da base de cálculo. O 2, o 3 e o 4 já estão fora. Só sobrou uma resposta ali, né? O 2, o 3 e o 4 estão fora. Não tem mais resposta, só tem a resposta da letra E. Já chegamos na resposta, né? Mas para a gente acertar mesmo, vamos ver o item 5. Ó. Outra indústria que utilizar como bem do ativo imobilizado. Então a indústria vendeu para outra indústria que agora não dá nova saída, porque está usando como bem do ativo imobilizado. O IPI entra ou sai dessa base de cálculo do ICMS? O IPI aqui, ele tem que entrar na base de cálculo do ICMS, né, Tudão? Exatamente. Por quê, Tudão? Porque efetivamente nós estamos diante de uma situação onde o IPI tem que estar dentro dessa base de cálculo. O IPI tem que, a princípio, entrar na base de cálculo porque ele já é o consumidor final, ele já consome o determinado bem como um bem do ativo. Já está ali. E o que faz o IPI? O IPI tem que entrar dentro da base de cálculo porque o bem do ativo, a princípio, ele se torna o usuário final daquele bem. Então, ele tem que arcar com o ônus do bem. O IPI está dentro dessa base de cálculo do ICMS. Fechou? Ainda que se o bem do ativo permanente for um bem que ele vai utilizar na finalidade essencial da empresa, ele ainda vai ter direito a crédito. Então, mesmo esse IPI entrando na base de cálculo, quando dividir em 48 vezes, ele vai poder se acreditar mensalmente. Tá certo?
Beleza, Tudão. Então o item 5 faz parte da resposta, não é isso? Exatamente. O item 5 faz parte da resposta. Então 1 e 5 são a resposta da questão alternativa letra E. Só para a gente fechar. Se uma indústria vender ao varejista que vai revender ao consumidor final, então a saída é faturador de ambos os impostos. Ambos são contribuintes do ICMS, tanto a indústria como o varejista, e ele vai dar nova saída posterior. Por isso que o IPI está fora da base de cálculo no item 6. Tá bom, pessoal? Então, gabarito dessa questão, alternativa letra E. Certo? Outra questão. Bom, a indústria Detonei na prova. Ô, Tudão, essa é a indústria que eu gostaria de trabalhar. Localizado no estado do Ceará, fabricou sob encomenda de empresa de construção civil uma máquina trituradora de concreto no valor de R$400 mil, cobrando ainda mais 60 mil pelo projeto de desenvolvimento do produto e também 40 mil a título de despesas de montagem e instalação do equipamento. Camarada, tudo que é questão sobre base de cálculo sempre tem uma novidade, né? Despesas com projeto de desenvolvimento do produto. Uau! Despesas com montagem e instalação do equipamento. Tá. A indústria recebeu o valor total no mês de fevereiro de 2020, emitindo um documento fiscal de venda para entrega futura. Então ela já recebeu adiantado. E aí ela fez uma venda para entrega futura. Entretanto, o equipamento só ficou pronto no dia 30 de junho, data em que saiu do estabelecimento do fabricante com destino ao local de instalação, sendo instalado no estabelecimento destinatário em Fortaleza no dia 10 de julho. Então você tem uma data onde houve o pagamento antecipado, a venda foi para entrega futura, o equipamento ficou pronto só em junho, saiu do estabelecimento em junho e só entrou efetivamente na instalação e funcionamento em 10 de julho. Neste caso, o fato gerador ocorrerá em... Eu gosto dessa pergunta porque nós temos na idade duas perguntas aqui, olha lá. Fevereiro e base de cálculo será de 500 mil, julho e base de cálculo será de 440 mil. Então, na verdade, nós temos duas perguntas aqui nessa determinada questão, tá certo? Então, vamos lá pensar juntos aqui com você. Primeira coisa, o fato gerador acontece quanto na venda e entrega futura? Não importa que você vende hoje, recebe hoje, vai só entregar futuramente. Quando houver a saída, vou falar de novo, quando efetivamente houver a saída da mercadoria, com destino ao consumidor final, vai haver então o fato gerador do nosso ICMS. Essa mudança de titularidade é uma operação para nós, incidência do nosso imposto. Tudo bem? Então, não é o fato gerador quando recebeu o valor lá na frente, né? Lá atrás, né? Porque recebeu antecipado. Não é o fato gerador quando, a princípio, ela foi instalada no destinatário, mas é o fato gerador quando ela saiu. Saiu é o fato gerador. Então, muitas vezes, caem questões práticas na prova sobre o aspecto temporal do fato gerador. Você tem que saber exatamente quando se deu esse aspecto. E no caso aqui, foi no momento da saída. Então, o fato gerador é em junho. E todos os valores, regra geral, compõem o que nós chamamos de valor da operação. Então, o que ele falou aqui é despesas diversas com planejamento. Pois é, se eu posso repassar isso como um custo da mercadoria para o destinatário final, faz parte da nossa base de cálculo. Tudo bem? Montagem e instalação, não importa. Se você, a princípio, entrega a mercadoria e entrega ela montada, esse serviço incorpora a mercadoria. Então, faz parte da base de cálculo ICMS sobre a mercadoria. Se eu entregasse só serviço, lista de serviço e ISS. Mas estou entregando serviço mais mercadoria, está fora da lista ICMS na jogada. Tudo bem, pessoal? Pega essa informação, leva para a prova. É importante, cai na prova de vocês. Vai na telinha. Eu preciso que você conheça essas determinadas situações. Eu preciso que você... cada vez mais, fique forte aí para poder levar essas informações para a prova. Então, neste caso, o nosso fato gerador será dado em junho e a base de cálculo vai somar tudão, 400 mil mais 60 mil mais 40 mil. Então, gabarito, alternativa, letra C de casa. Fechou? Bom, para a gente fechar com chave de ouro, considere as seguintes situações. 1. Um hospital cearense adquire medicamentos de outro estado para aplicar em um tratamento médico. 2. Um hotel fornece refeições aos hóspedes no modelo All Inclusive. 3. A oficina conserta elevadores do hotel, cobrando pela mão de obra e pelas peças substituídas durante o concerto. 4. Buffet foi contratado pelo hotel para realizar o evento e cobrou R$200 mil pela organização do evento e do buffet.
cujo montante já estava incluso o valor do fornecimento da alimentação e também das bebidas. Aonde, olha lá, é possível identificar fato gerador de ICMS apenas nas situações descritas em, vamos lá, hospital fornecendo medicamentos incide ICMS? Olha lá, se estiver dentro do tratamento médico, não incide. Como isso, Dão? Não incide ICMS quando o medicamento é fornecido pelo hospital dentro do tratamento médico. Isso aí vai entrar como serviço hospitalar, é só ISS. Então essa questão aqui é muito comum nas provas de concurso da área fiscal, principalmente por causa da zona cinzenta ICMS e ISS e justamente por causa das operações mistas, onde você tem ao mesmo tempo dois tipos de obrigação. Obrigação de dar, que é a entrega da mercadoria, incidência do ICMS. Obrigação de fazer, que é a prestação de serviço, incidência do ISS. Então esse aí é um carro-chefe de prova de concurso. Tá bom? Então a situação número 1, o hospital está entregando medicamentos, mas está dentro do tratamento médico, é só ISS na jogada, não tem ICMS. Tá legal? Então não está dentro da resposta que a gente quer. 2. O hotel fornece refeições aos hóspedes no modelo All Inclusive. Então tem que saber inglês. Não, professor, tem que ser viajante aqui, né? Não é nem o problema do inglês. O All Inclusive indica que a alimentação do dia inteiro, tudo ali, está dentro da diária. Isso é o All Inclusive. Então, na verdade, se você precisa viajar mais, meu querido, para entender que o All Inclusive está fora do campo de incidência do ICMS. Por quê? Porque na hospedagem já está incluída alimentação e bebidas. Então, na hospedagem já está tudão dentro. Então, é só serviços de hospedagem, é só ISS na jogada, é só lista de serviços. Tá bom? Então, o item 1 e o item 2 estão fora do ICMS. Vamos lá. Então, só sobrou o item 3 e o item 4. Então, veja lá. Buffet foi contratado por hotel para realizar um evento e cobrou 200 mil para a organização do evento e já nesse valor está o fornecimento de alimentação e bebidas. Vamos lembrar que essa aqui é uma operação mista, mas é aquele tipo de operação mista que tem ressalva. Sobre a organização da festa, incide ISS. Sobre a entrega do fornecimento de alimentação e bebidas, aí sim incide ICMS. Né? Então, na verdade, existe ICMS no serviço de buffet. Né? Mas só sobre parte do que a princípio foi cobrado naquela nota de 200 mil. A parte relacionada ao fornecimento de alimentação e bebidas. Tá legal? Item 3 tem ICMS sim, tudão. Item 4. O item 4 tem ICMS, eu falei do buffet, né? Item 3. Oficina conserta elevador. Comprando pela mão de obra e pelas peças substituídas durante o conserto. Veja, a remessa para conserto, que é o item 3, o item 4 tem ICMS, mas o item 3, a remessa para conserto, onde você tem fornecimento de material, também está dentro do campo de incidência do nosso ICMS, tá bom? Então, na idade, gabarito dessa questão vai ser 3 e 4, dá uma olhada lá. Temos essa alternativa? Tem, letra B. Gabarito da questão, itens 3 e 4. Fechou, pessoal? Professor Tudão, eu estou estudando há algum tempo e eu gosto muito de poder ouvir o senhor resolvendo questões de prova. Legal, estamos juntos, é para isso que a gente está aqui, para poder te ajudar. Acabou o tempo. Professor, poxa, estava aqui estudando contigo, foi muito bom poder estar aqui com vocês. Galera, eu espero sinceramente que vocês vão lá e detonem na prova, façam uma boa viagem até o Ceará. Quem já é daí, detona, arranca essa vaga, vai ficar em casa, do ladinho aí da família. Quem não é daí, cria família lá, né? Trazer a memória que traz esperança. Começa a sonhar com você lá, trabalhando naquelas lindas praias do Ceará. Tá bom? Fiquem com Deus. Eu desejo uma excelente prova para cada um de vocês. Quem tiver por aí, reta final, a gente vai ter aí, né, sabadão, né? Vai estar juntos aí fazendo reta final com vocês, visando a preparação de vocês. Eu desejo de todo o coração que vocês detonem, vão para cima, façam a diferença. Fiquem com Deus, bons estudos, façam a melhor prova da vida de vocês. Até a próxima.